Oi, tudo bem? Olha, então vamos começar esse vídeo com uma breve explicação. Porque eu tô começando a gravar aqui. Então, eu tenho observado algumas coisas que vêm me preocupado esses últimos dias. Na verdade, faz bastante tempo. E o que são elas, Isabelle? Então, é um número muito grande de pessoas com revolta, com a igreja, deixando Jesus assim, Deus, porque foram feridas, foram machucadas, passaram por coisas difíceis, estão sendo perseguidas. E para entrar nessa conversa, eu gostaria de contar um pouco da minha história. Então vamos lá. Ai, Deus me ajuda, Senhor. Vamos lá, Isabelle. Então, eu cresci na Assembleia de Deus. Acho que a maioria do Brasil cresceu. E eu nasci na Assembleia. Meus pais... meu pai era daqui, no Nordeste. Minha mãe do Rio de Janeiro. Se casaram assembleanos e nasceu o Dio e meus irmãos. Então a gente cresceu nessa cultura, né, de assembleia, de, querendo ou não, uma influência cristã. E pra mim é algo que foi muito bom, porque mesmo com todo defeito que toda igreja tem, mas eu sempre olhei muito mais para a Bíblia, para o que ela falava, para o que eu absorvia das histórias, sabe, de quem era Jesus e do que ele podia fazer isso aí em mim. Então eu cresci e me aprofundei assim na questão de ler, de saber, de ouvir pregação e buscar o mais próximo possível viver aquilo de forma latente. E assim eu fui e assim começa a minha jornada. Eu lembro que eu passava o dia, assim, eu sempre fui criança, eu gostei de brincar, né, normal. Mas o meu prazer maior que eu tinha durante a parte do meu dia era cantar. Era cantar e estar sempre buscando alguma coisa da Bíblia. Então, às vezes até incomodava muitos vizinhos, desde a minha infância. E nunca fiz aula de canto, nada assim, eu só cantava em casa e eu cantava para Deus, imaginando Ele assim, comigo. E era meu maior prazer. Aí eu, beleza, cresci na igreja, aí vamos começar as histórias um pouco mais pesadas, né? Então, como que em todo lugar existem pessoas boas e pessoas ruins, existem situações que a gente passa de forma maravilhosa e algumas não tão maravilhosas assim. Isso vale para igreja, para escola, para trabalho e enfim, né? Todo mundo aqui tá crescendo em entendimento, em graça, até chegar a ser perfeito. É isso. E não é diferente, né, do que a gente passa na igreja, às vezes, os perrengues. Eu era criança, assim, e eu era muito vergonhosa. Eu não cantava, assim, para as pessoas me verem. Eu, mesmo cantando em casa, mas eu sempre na minha. Até que chegou um dia que eu já estava com meus 8 anos de idade. E eu lembro que eu ensaiei muito em casa e eu senti que eu precisava cantar na igreja. Aí eu fui numa tia. Aí eu fui numa tia, que era a líder das crianças na época da Assembleia, e pedi, tia, por favor, posso cantar? E assim, eu tô aqui na igreja, queria ter uma oportunidade. Aí eu ganhei essa oportunidade e eu cantei. Aí eu vou falar isso a primeira vez abertamente aqui. Algumas pessoas lembram porque eu tenho convívio com essas pessoas até hoje. Mas eu cantei Silêncio, de Leni Silva. Silêncio fazia lá no jardim quando Jesus orou assim. Oh, meu Pai, faça esse cálice de mim. E encerrando. Gente, eu tinha 8 anos, eu era pequena, eu era magra, eu era muito mais magra do que eu sou hoje. Então imagina uma vareta assim, reta. E aqueles púlpitos eram altos.
eram altos e pra mim, né, era alto. E eu não podia ficar atrás do púlpito, porque o púlpito me cobria, então eu ficava do lado. E eu lembro que a minha perna tremia, assim, e a minha mão suava, e até hoje eu tenho distonia, mas eu lembro que suava pra caraca. E eu lá cantando, nervosa, de olho fechado, com o meu coração tanto, parecia que ia explodir, mas eu cantei. E eu lembro que quando que eu comecei a cantar, a igreja... E eu continuei cantando com o meu nervosismo e tal, e foi a primeira vez que eu cantei, e foi aquela coisa assim. E desde então nunca mais parei de cantar. E entrando nisso, nessa experiência que eu tive da minha primeira vez cantando na igreja, que eu tinha 8 anos de idade, depois veio um relato para os meus pais que teve alguém dentro daquele dia no culto que eu não lembro se era câncer, um negócio assim, mas tinha uma doença muito séria, incurável, e a pessoa com a fé, né? Com a fé dela, porque a gente não cura ninguém, por mais que tenha dons e tal, etc. Mas toda a dádiva perfeita, todo, né? É de Deus, é Ele que faz, é Ele que dá. E é a fé, né, que move montanhas. Então essa pessoa nesse dia recebeu a cura com um hino que eu tava ali cantando, né? E eu tinha apenas 8 anos. E eu até hoje não sei quem é essa pessoa, não sei quem são. Um momento aqui. Desliguei. Não sei quem é, mas isso me marcou. Eu lembro desse relato até hoje. Aí, desde então, eu comecei a cantar com o conjunto infantil, né? Aí eu cantava, e eu lembro que também tinha aquela, né, regência. Coisa muito da Assembleia. E eu fazia isso também. Aí, e tinha aquela questão dos gestos, enfim. Eu fazia. Aí foi quando eu comecei a dar os passos, assim. Mas eu era muito tímida, gente. Vocês não têm noção. Tímida ao extremo, entendeu? E eu fazia, assim, com a graça de Deus. Toda vez que eu ia pro culto, eu tava... Nossa, assim, fui muito ansiosa. E eu não sabia que eu era, né? Mas eu lembro que eu tava prestes a passar mal, de ficar com ânsia de vômito, ficar tremendo, ficar... Porque eu ia estar lá, simplesmente fazendo uma regência ou cantando, né? Mas eu amava ao mesmo tempo aquilo e eu era muito feliz, mas, né? Aquele nervosismo toda vez. Ai, aí eu era muito feliz, gente. Eu fazia aquilo pra Deus, sabe? Eu fazia com o meu coração, eu fazia não pelo que as pessoas iam ver e tal, mas porque eu pensava, poxa, isso é o que eu tô entregando pra Deus, isso é o que Ele tá recebendo de mim, é o meu melhor. E eu faço com todo o meu coração. Eu era criança e eu pensava assim, nossa, era uma alegria que eu tinha, nossa. E eu fui crescendo e quando que eu cheguei na minha pré-adolescência, porque assim, a gente morava numa cidade pequena, mas dentro dessa cidade a gente se mudou algumas vezes. Mais uma moto. A gente se mudou algumas vezes de localidades assim, né, de uma casa para outra, e era mais conveniente, né, às vezes estar numa outra congregação, agora eu falei certo. Aí, assim, eu passei por algumas igrejas, né? Aí eu tava já com meus 10, 11 anos. Aí eu estava numa outra congregação e eu tava, assim, bem mais tímida do que eu era um pouco com os 8 anos. Digamos que eu regressei. Mas eu tava lá ainda cantando. Eu lembro que tinha umas meninas lá que também estavam à frente e uma delas sempre me puxava pra não, você vai solar, você não sei o que, eu lá, com a minha cabeça baixada, eu cantava, nervosa, e tinha algumas oportunidades assim. E mesmo ali eu ainda sofria algumas coisas, sabe? Tipo, tinha aquelas panelinhas e tal, eu não fazia parte, sempre fui de falar muito com todo mundo, né? Quando terminava os ensaios, tipo, quando tava algo mais formal, nunca me expressava muito, mas quando terminava o ensaio e tal, eu sempre tava conversando muito com alguém, falando tranquilo, né? Assim, falava eu com todo mundo, mas não tinha aquela coisa de estar dentro de uma panelinha.
Mas era também mais com a questão dos meninos, que me tratavam melhor, com as meninas era um pouco mais difícil, por conta mais dessa, né, questão da panelinha também, das meninas eram mais seletivas, enfim. A gente sabe, né, mulher é um pouco mais chata às vezes, e eu sei. Então, nesse período já comecei a passar algumas coisas que me entristeceram muito. E também a ver outras pessoas passarem que também me entristeceram. Que é aquela questão, né, da gente querer se doar dentro da igreja, da gente querer ser o melhor que a gente pode, não pelas pessoas, mas realmente para servir a Deus, porque a princípio a gente entende isso, né? Que tipo a gente faz mais por Deus dentro de uma igreja do que às vezes num trabalho, ou sendo cordial com um vizinho, ou sendo uma mão amiga para pessoas que precisam, né? Mas era aquela coisa, né? Servir a Deus, a gente fazia coração dentro da igreja. E eu vi algumas pessoas assim sendo maltratadas em algum aspecto, sempre. Não vou falar que realmente acontecia, mas algo superficial, eu digo, né? Passavam algum problema, assim, de forma desnecessária, a forma com que elas eram tratadas era totalmente desnecessária. E a pessoa tinha sede de Deus, mas era calada, porque simplesmente era, assim, não era benquista, era incômodo para alguém, ou simplesmente não agradava, entendeu? E a própria igreja muitas vezes derrubava pessoas com sede de Deus de estar ali tendo comunhão, sendo apenas mais um irmão e agregando, né? E aquilo me deixou meio assim já, né? Umas pulguinhas atrás da orelha. Eu tinha 10 para... Pronto, nessa fase de 12 para uns 14, 15 anos. Eu vi isso. E também passava algumas coisas também, porque quando eu comecei a cantar, né? Aí eu lembro que eu sempre via alguma conversinha ali, um negócio aqui assim. Aí dentro desse período, eu lembro que houve existia na Assembleia antes, eu não lembro o nome em si, mas Troféu de Talentos, Jovens Talentos, sei lá. Minha cabeça não lembra muito bem. Mas era um concurso dentro da Assembleia de Deus da minha cidade, que acontecia, não sei se ocorre ou já ocorria isso em outras cidadezinhas, assim, daqui do Nordeste. Mas reuniu o quê? Pré-adolescentes e jovens para fazer gincanas e tal, e tinha uns prêmios, né? E dentro desse projeto que eles tinha também um subprojeto que era Jovens Talentos, tipo, de quem tinha uma banda, ou que tinha um grupo, ou cantava solo, pra fazer uma competição. E também tinha, mais uma vez dentro disso, prêmios. Aí eu lembro que eu tava muito cedo ainda cantando, e eu senti, eu vou perder minha vergonha por um momento da minha vida e vou me arriscar e quero me inscrever. Aí eu lembro que algumas pessoas tinham feito a inscrição da minha congregação e eu falei pra minha dirigente que eu queria fazer parte também. Aí algumas pessoas olharam assim, tipo, tá. Aí, mesmo assim, eu me inscrevi, chegou no dia lá, eu lembro que era uma quadra de uma escola, eles alugavam algo assim. Aí muita gente se inscreveu de todas as congregações da cidade. E a galera foi passando por um, e eu lá toda feliz e nervosa ao mesmo tempo, com aquela coisa, né, com minha ansiedade, tremendo. E chegava, passava, e eu comecei a ficar, poxa, por que não me chamaram ainda? Eu tô aqui, será que vai acabar? Aí eu fui falar com a pessoa responsável que tinha feito minha inscrição, e ela, poxa, Belinha, aconteceu alguma coisa, seu nome não entrou na lista. Aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, tipo, decepcionada, né? Tipo, porque eu tava já tão me preparado tanto, tava nervosa. E chegou no momento eu, poxa vida, né? Poxa vida. Aí eu fiquei triste, né? Mas continuei lá. Aí aconteceu que ainda conseguiram me encaixar, mas me encaixaram tipo no final, fui a última.
já tinha um monte de gente indo embora, entendeu? E acabou que quando todo mundo passou, eu fui lá, eu e peguei o microfone e cantei. E eu cantei Te Agradeço Diante do Trono, com playback, porque não tinha banda, foi eu sozinha. E nesse dia, quando fizeram a contagem dos votos, que acho que tinha 3 jurados, se eu não me engano, aí eu ganhei em primeiro lugar. E eu fiquei até tipo assim, que eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz. Eu vi aquilo uma forma de Deus me honrar e falar comigo assim. Não me honrar que eu sou melhor que ninguém, claro que não, mas dizer pra mim que ele tinha um propósito comigo e que podia muita gente me rejeitar ou fazer piadinha comigo, porque eu era muito esquisita, gente, sabe? Eu era aquela menina muito magrela, que, enfim, tinha um jeito esquisitinho. Enfim, acontece, né, às vezes, alguns bullies. Mas eu me sentia muito pequena e Deus, ele, com aquele gesto, falou, olha, eu me importo com você e o que eu te dei não é em vão. E aquilo me lembra até hoje. Eu lembro que o prêmio foi uma pizza. E era pra levar uma lanchonete e tal, ou eu podia levar pra casa. Aí eu lembro que eu reuni uma galera, assim, que eu tinha mais proximidade da minha congregação e a gente foi comer a pizza junto. Acho que eram uns 3, 4 meninos assim. Aí a gente, acho que uma menina, uns 3 meninos, que eu tinha mais proximidade, a gente foi. E assim, foi algo tão bom, sabe? Eu lembro até hoje, simples, mas bom, sabe? Que marca a gente na infância e tal. Ou, quer dizer, não mais infância, né? Mas faz parte. Aí, depois disso, graças a esse encontro que a gente teve, né? Desse evento, aí eu conheci algumas pessoas que eu tenho até hoje ligação. Pessoas muito boas. E, enfim, pessoas de Deus mesmo. E também, através disso, eu acabei cantando pela primeira vez em um casamento, que foi o casamento de uma das juradas. Ela me chamou pra cantar no casamento dela lá, toda nervosa, e eu fui. Nossa, tava muito nervosa, nunca tinha feito nada parecido na minha vida. E desde então eu comecei a cantar nas igrejas, cantar assim de forma mais aberta e fui perdendo minha vergonha, né? Aí foi quando eu fui entrando na fase já da adolescência em si. Aí eu entrei, né, já no ensino médio, e quando tava perto dessa fase eu já me mudei de novo para outra casa. E decorrente a isso, tem uma igreja perto da minha casa, tipo assim, no mesmo quarteirão. E eu comecei para essa igreja, mas era já de outra denominação. Então eu fui, era uma igreja bem jovial, assim, tal. Eu lembro que fui no culto de jovens, eu gostei bastante da palavra. Eu sempre fui uma criança bem diferente, eu gostava muito de teologia, teologia e mesclava com algumas coisas assim da ciência e tal. E sempre muito filosófica, tipo a vida, não sei o que. As minhas conversas eram essas, assim. Imagina, né? Então, era uma menina que não me encaixava muito, às vezes. E quando que eu via as pregações lá dos jovens, tipo, voltado muito com aquilo que eu tinha sede de aprender, de ler, de falar, eu gostei muito, tipo, insistir com meus pais pra mim ir pra essa igreja. Aí foi difícil porque eles eram da Assembleia, né? E, tipo, a Assembleia era algo bem, tipo, mais rígido e, tipo, aquela coisa de família, se tá todo mundo junto e ficar no mesmo lugar. Mas eu chorei tanto que aí eu consegui ir. E foi algo muito bom, sabe? Eu cresci bastante naquele lugar, mas também vi muita coisa que também me feriu. Tipo, coisas que, não necessariamente comigo, mas situações em aberto e algumas coisas particulares de outras pessoas que eu vi e que elas passaram que, tipo, me deixaram marcas e incógnitas dentro do meu coração. Tipo, o que seria uma igreja, né? Já que a Bíblia fala isso. Entende? E fazem assim, estranho. Mas ao mesmo tempo aquela sede, aquela chama no meu coração não se apagava e eu continuei amando Jesus do mesmo jeito. Mas aquelas pequenas sementinhas foram sendo guardadas dentro do meu coração, às vezes de forma inconsciente, mas estavam lá, né? E em algum momento foram se enraizando, mas eu continuei cantando. Mas dentro dessas coisas que eu vi, eu me entristeci muito com a questão, né, que eu comecei a ver as pessoas usarem mais o evangelho como uma catapulta
pra onde eu quero chegar. Tipo, eu quero ser famoso, eu quero aparecer, eu quero alcançar pessoas, mas tipo, mais um exibicionismo. E não o evangelho puro e simples, sabe? Porque eu tava lá dentro, eu via muita coisa. E tudo aquilo foi me marcando, né? Mas, tipo, eu não, mas a igreja sempre, né, é um hospital e tal, aquela coisa. Mas querendo ou não, gente, chega um momento que a gente como ser humano acaba, né, olhando muito pra tudo isso e querendo ou não, abala. Mas, como eu disse, né, as coisas foram mais uma moto passando, assim, enfim. Aí, conforme eu disse, né, aquelas coisas que vão se enraizando e a gente, quando é criança, a gente absorve muito. A gente vai, né, retendo. E quando que chega a fase da adolescência, pré-adolescência, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Porque a gente começa a entrar em xeque, né? Colocar em xeque aquele ensino, aquela base que a gente recebeu. E, meu Senhor, estão ouvindo? Ai. Começa a colocar em xeque aquilo que a gente absorveu, aquilo que a gente foi ensinado, aquilo que a gente, né, guardou por muito tempo e começa a comparar com a nossa vida real, digamos assim, com o mundo, né, e começa a ter as nossas próprias experiências e formar o nosso caráter e formar a nossa persona. E então, quando que eu cheguei nessa fase, eu comecei a ficar em choque com muita coisa, né? Porque pra mim, tudo que eu li na Bíblia, eu sempre quis viver muito à risca aquilo. Muito no máximo que eu pude. Então, a questão, exemplo de namoro. Eu lembro que eu vi as meninas na minha época lá atrás, de 12, 10 anos, tipo, ai, você tem um namoradinho, eu também tenho, não sei o quê, e não sei se é dele. Aí, tipo, era algo que me chamava atenção, inclusive eu quase caí nessa uma vez. Mas eu parei assim e falei, Senhor, isso é algo, né? Eu falava com Deus, isso é algo tão precioso pra gente, então, assim, tão importante na nossa fase de menina, que pra mim seria como se eu estivesse entregando uma pérola pro Senhor. Então, eu prefiro esperar e. E não tinha nem essa coisa no meu tempo ainda, tipo, escolhi esperar, não. Tipo, era coisa da minha cabeça mesmo com Deus. Eu falava assim, eu queria que isso fosse a minha entrega pro Senhor, como uma pérola de maior valor que eu possa entregar, como um tesouro. E o Senhor me devolve no tempo que o Senhor quiser. Então eu quero, tipo, namorar, eu quero beijar a primeira pessoa que o Senhor disser que é pra mim. Pra que tudo na minha vida seja pra tua glória. Então, esse era meu pensamento com 12 anos, gente. Tem noção? E mesmo assim, recebendo estímulos que a gente recebe, hoje em dia as escolas estão uma bagunça. Até mesmo ensino, às vezes, os professores, sabe? Tá algo... Na minha época já era, imagino hoje. Eu fico até pensando na minha filha, Jesus tem misericórdia. Mas, assim, é algo que a gente passa, né, na adolescência e também sofre muito bombardeio. Então, eu vivi essas lutas, claro, como todos vocês. Mas eu tinha sempre aquela busca da minha convicção, do meu propósito com Deus, do que eu queria entregar a Ele, mesmo com as minhas fraquezas. E eu busquei o máximo por isso, zelei por isso o máximo que eu pude. E eu lembro que quando que chegou nessa fase da minha... Já nessa segunda igreja, né? Que eu tava já na fase da minha adolescência ali. Só uma pausa. Então, voltando, gente, é porque eu comecei a esquecer do que eu tava falando. Tem esse problema. Enfim, eu tava falando na questão, né, da gente, no caso de eu, começar a ter essas raízes, assim, de decepções, né? Que acaba criando uma revolta interna, raízes de revolta, né? De amargura, questões que a gente vê na igreja, enfim. E quando que a gente tá numa fase da adolescência, enfim, começa a comparar as coisas de forma mais vívida, né? Com a realidade. Então, juntando com aquilo que eu comecei a ver na igreja,
com o que eu já tinha visto desde criança e começar a formar meu pensamento, e muitas vezes até de coisas que eu vi em casa, e da vida também de outras pessoas, que é aquela coisa, né? Muitas pessoas falam, porque Deus me deu isso, porque Deus falou, usou tal pessoa e isso aqui foi Deus que me deu. Mas quando que você vai ver aquilo que a pessoa tem, seja, enfim, qualquer coisa, entendeu? Pode aplicar isso pra qualquer coisa. Mas você vê que, tipo, poxa, de forma óbvia e simples, colocando a menor coisa, questão de caráter. Não tem. Você fica pensando, foi Deus que deu isso mesmo? Isso é correto? É coerente? Isso começa a entrar em choque, entendeu? Então, digamos que eu tive muito disso. Aí, lembra daquele propósito que eu tinha dito? Que eu falava com Deus que eu queria entregar a Ele, a minha maior pérola pra Ele e tal. Aí eu tava já assim, no ensino médio, e eu falei, Senhor, sabe aquele propósito que eu tinha com você? Então acho que eu não quero mais. Detalhe, gente, eu era uma menina que eu tinha exemplo, meus 16, 15, 17 anos, e eu sempre fui, pronto, minha cabeça era tão diferente, de ter uma forma diferente de buscar conhecimento, que eu amava ajudar as pessoas e dar conselho, não sei o que. Eu dava conselho pra gente de menor idade que eu, da idade que eu tinha e até mais velha que eu. Você tem noção? Então, independente, assim, do que eu passava e tal, eu, às vezes, não olhava nem muito pra mim, mas olhava no que eu podia ajudar com o que eu tinha de conhecimento, né, ou de coerência. Porque eu sempre acreditei assim, tem até um ditado que fala, né, existem 3 tipos de pessoas sobre a face da Terra. A primeira é aquela pessoa que ela aprende com o que ela observa ao seu redor. Então, ela, assim, é a maneira que ela adquire a sabedoria. A segunda pessoa é aquela que aprende com os próprios erros. E a terceira é aquela que nunca vai aprender de forma nenhuma. Aquela ignorante que escolheu a burrice. Quebrar a cara infinitas vezes e enfim. Era assim que eu entendi. Então, digamos que desses 3 eu me encaixava talvez no primeiro. Né? Porque eu observava muito. Até então não tinha quebrado minha cara. Mas eu gostava de ajudar as pessoas, enfim. E com todo tipo de assunto, sabe? Com todo tipo de assunto. Eu lembro que eu tinha alguns amigos e tal. E minhas amizades sempre foram mais meninos, assim, porque eu me dava melhor. Às vezes com menino era mais difícil, sabe? Tipo, às vezes tem aquela coisa de invejinha, não sei o quê. Ou querer ficar só falando de namorinho, não sei o quê. Aí, tipo, não era coisa que eu me encaixava. Então, geralmente menina, tipo, Segunda Guerra, não sei o que, ciência, blá, 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 blá. Aí eu gostava muito de teologia, encontrei pessoas pra falar sobre teologia. Podia ser um ateu, meu filho, podia ser de outra, tipo, podia ser mormon, podia ser judeu, não sei o que. Eu tava lá conversando. Eu era diferente. Enfim. Aí, eu joguei, né, pro ar, falei assim, eu não quero mais aquilo que eu falei que eu tinha de propósito com o Senhor. Aí, gente, olha que burrice. Cara, podia ser uma história tão linda, eu estraguei. Eu nunca tinha beijado ninguém ainda na minha vida. Aí eu tinha um amigo, assim, que, digamos que era um amigo mais próximo que eu tinha da escola. Aí eu pensei, Aí eu joguei um verde pra ele, ele colheu, aí eu estraguei uma amizade. A gente só deu um beijo, gente. Mas foi horrível. Foi tão constrangedor. Foi tão traumatizante. E estraguei a amizade. E foi minha mesmo. E foi horrível, foi horrível, foi estranho. Pra mim foi traumatizante. Você não tem noção. Eu cheguei a chorar depois. Tipo, meu Deus, que eu fiz? Criei uma memória horrível na minha vida. Whatever. Aí, já tava no final do ensino médio já. Aí daí, gente, digamos que começou a já desandar o negócio. Porque algo que era um marco pra mim muito importante, tipo, joguei pro alto, entendeu? E
mesmo assim, continuava aquela menina com fé em Deus e com minhas convicções e ajudando todo mundo e pregando e não sei o quê. E mesmo assim, tendo minhas divergências dentro de mim e com algumas coisas na minha vida, principalmente dentro de casa. Mas eu sempre buscava dar o meu melhor com o que eu conseguia para as pessoas, entendeu? Sempre com esse olhar, assim. E chegou um momento que dentro da igreja eu não me dava conta também, porque eu tinha essa mesma coisa de ter mais amigos, meninos. Andava mais com meninos, justamente por conta da conversa. E a minha forma de pensar, né? Tipo, era mais fácil ter conversas do que eu gostava com os meninos do que com as meninas. Então, eu não percebi já com os meus 16 para 17, 18 anos, que essas amizades que eu já tinha, até meninos mais velhos que eu acabava defraudando essas pessoas, gente. E eu não me dava conta. Porque, cara, pra mim era só um amigo. Pra mim era um irmão, entendeu? Mas a pessoa do outro lado já tava olhando diferente. Eu não tava me dando conta e continuava naquilo. Enfim, quando que de repente chega, tarde demais, a pessoa já mostra algo e eu ficava... Aí eu nunca tinha namorado ninguém, né? E não sabia como responder isso, só tipo, o que a pessoa falava, eu, mas eu não sabia falar. Olha, eu não gosto de você, como você fala assim pra mim. Eu gostei como amigo, eu não conseguia. Então, enfim, aí foi quando que eu comecei a ver, tipo assim, que eu, poxa vida. Mas eu ainda não me dava conta que eu estava defraudando. Tipo, eu tô contando isso pra vocês agora que eu tava fazendo, mas esse posicionamento, tipo, que eu, tipo, nossa, eu defraudava as pessoas. Eu comecei a ver mesmo um pouco mais à frente. Porque até então eu apenas despertei, dei um startzinho com essa pequena ocasião, né, que aconteceu com tal personagem, digamos assim. Aí, desde então, eu comecei a tomar mais cuidado, né? Depois dessa questão, claro que não namorei ninguém, não deu certo, não aconteceu nada, entendeu? Só estraguei também mais uma amizade. E depois me mudo pra mais uma igreja. Não, antes disso tem um detalhe. Eu me mudo primeiro de localidade mais uma vez, de casa. Aí já fico bem mais longe da igreja que eu tava, entendeu? Aí, geralmente quem me levava era meu pai, mesmo os meus irmãos, enfim, era próxima à minha igreja, então eles me deixavam lá e eu, até pra, tipo, era um quarteirão, mas eu não podia sair sozinho. Aí, quando que eu me mudo pra uma casa muito mais distante, aí você imagina, que negócio complicou. Complicou mesmo. Aí, eu observo a situação. Peraí, só um minuto. Voltei. Aí eu observo a situação e começo a perceber que o negócio ia ficar um pouco mais difícil pra mim ir pra igreja. Porque antes já era, entendeu? Pra qualquer coisa, tipo, meu pai ficava assim e tal, minha mãe também, tipo, sempre muito rígido, né, na criação. Tipo, não podia sair pra qualquer lugar. Eu mal conhecia a cidade era pequena. Pra ir pra... Pronto, as pessoas me chamavam muito pra cantar em casamento, pra cantar em festa de 15 anos, e às vezes eu não podia, porque meus pais simplesmente não deixavam. Porque é aquela coisa muito assim. E na época eu não entendia, e depois, mais tarde, eu fui entender por que essa criação, e vocês vão entender no final do vídeo que eu tô querendo dizer agora. Enfim, eu comecei a imaginar, meu Deus, já era difícil quando eu morava colada na igreja, agora como eu vou conseguir ir pra minha igreja? Né? Às vezes eu já, tipo, sofria com problema da questão do horário, tipo, chegava em casa e tinha briga porque eu tava chegando tarde, porque o culto acabava tarde. Então era muito difícil, então imagina perto, imagina depois de longe. Aí eu fui, me mudei, ficou muito mais difícil pra mim começar a me mudar, né, de casa pra igreja, enfim. Eu ainda conseguia ir às vezes, mas era algo muito difícil mesmo. E
as pessoas que eu tinha, digamos assim, um pouco mais de... Peraí que tem um barulho chato aqui, só um minuto. Voltei. Então, as pessoas com quem eu tinha mais afinidade, que assim, também tinham um meio de locomoção e talvez a rota, né, poderia me ajudar a chegar na igreja porque moravam próximo da minha nova localidade agora, minha casa, residência. Aí eu pensei, talvez eu consiga ajuda, mas não foi muito fácil assim, não. Aí outra coisa que eu fiquei, poxa, também eu não queria ser inconveniente, né? Claro que não, ficar tipo, não pede ninguém. Mas eu percebi que quando que eu precisei de ajuda foi muito difícil também. Aí outra coisa que entrou no tipo, meu coraçãozinho, poxa vida, igreja é isso, gente. Igreja é isso. Entendeu? Como que as coisas vão. São coisas pequenas e vão minando a gente. Eu tava, né? Crescendo dentro de mim. Com minha forma de pensar ainda, tudo, né? Enfim, a vida é um eterno aperfeiçoamento, né? Crescimento, enfim. Mas aquilo, principalmente na adolescência, é algo que pesa muito. Mas enfim, aí eu já fiquei mais pensativa com aquilo, tipo, as pessoas. Às vezes tinham pessoas pra estar uma ajudando a outra e tal. Mas eu percebi que quando que eu precisei mais de atenção, foi muito mais difícil pra mim do que talvez com outras pessoas seriam. E eu era aquele tipo de pessoa que eu tava enfurnada da igreja, gente. Tipo, hoje eu me dou conta que era a minha forma de escape para meus problemas que eu tinha às vezes comigo mesma e com a minha questão, às vezes até em casa. Eu entrava e me enfurnava dentro da igreja. E talvez eu às vezes eu não conseguia ter um bom desempenho na escola por coisas que eu passava. Eu descontava tudo assim, a minha ansiedade, né? Era toda assim, explosiva dentro de mim. Eu não conseguia observar isso antes. E muitas vezes minha forma de escape era estar sempre dentro da igreja e juntava com aquela coisa, né? Tipo, eu amo servir. E eu fazia realmente para Deus, mas era algo que eu não me dava conta também. Todo culto, gente, eu tava em todo culto, todo culto mesmo. Então, era culto de poucas pessoas, eu tava, plateia nenhuma eu tava, plateia grande eu também eu tava. Não importava pra mim o número, não importava pra mim a evidência, importava o que eu tava fazendo de coração e era pra Deus, não era pra ninguém. Mas aí, lembra que nessa igreja eu comecei a observar que eu via muita gente buscando estrelismo? Então, justamente nisso, quando que era um culto assim, que não tinha quase ninguém, as pessoas podiam ir, mas essas pessoas escolhiam os cultos que elas queriam cantar, porque era mais importante, né? E eu não via isso e eu observava que a galera tinha esse jeito e aquilo ficava meio... entendeu? Mas o meu coração continuava o mesmo. Então, eu tava lá. Tava em tudo que eu podia estar. Ajudava praticamente quase em todos os departamentos que eu conseguia. Infantil e jovem e congresso de não sei o quê. E ajudava as irmãs, círculo de oração, tudo, gente. O dia eu tava no meio, tudo. Às vezes eu largava da escola e ia pra lá. Às vezes até faltava aula pra estar na igreja. Tem noção? Eu era assim. Eu era assim, gente. Eu não me dava conta que era a minha forma de buscar um escape. E... enfim. Quando que eu comecei a ser podada nisso, né? De o que eu podia doar do meu tempo e da minha pessoa, eu comecei a perceber também a indiferença de algumas pessoas, principalmente a liderança. Então, o pastor começou a me tratar um pouco mais diferente. Eu gostava muito do pastor, gente. Gostava demais, sabe? E, gente, eu não vou citar nome nenhum nesse vídeo, tá? Só tô contando minha história em particular pra ajudar pessoas que eu vejo que estão precisando e vejo que tudo que a gente passa na vida não é em vão. Então, eu quero deixar aqui algumas pérolazinhas pra vocês. E, enfim. E, voltando. Eu amava demais esse pastor. Gostava muito dele.
E eu lembro que ele até brincava às vezes, falava... Talvez não seja uma brincadeira muito boa, mas ele falava que minha voz... E realmente, minha voz sempre foi muito aguda, né? Então, quando que a gente tá mais naquela fase da adolescência, puberdade e tal, tá se formando aí. Então, era bem... Minha voz é aguda hoje, mas, tipo, eu ganhei um grave, mas... eu não tinha esse grave, minha voz sumia. Hoje eu tenho. E eu cantava... É normal, né? A gente cantar na adolescência e tal, a voz ser um pouco mais fina, porque ainda tá sendo formada. Então, meu agudo era muito... Ele brincava dizendo que eu era um gato miando, às vezes. Cadê aquela menina lá, aquela que canta... Assim, algumas pessoas até me defendiam. Tipo, não, Isabelle tem uma voz, tipo, na frente, né? De todo mundo mesmo, que isso era na frente de todo mundo. Não, tomava mesmo quando eu era criança, tipo, assim, uma menina, né? E eu não observava que talvez seria um pouco invasivo. Mas algumas pessoas me defendiam. E eu lembro disso até hoje. Mas de qualquer forma eu amava aquele pastor, gente. E o que aconteceu foi que quando que eu comecei a ser podada nessa questão de não poder me doar como me doava, indiferença veio. E eu comecei a ver que as pessoas, no geral, a igreja, porque eu observava, tipo, não era só as pessoas, eu observava uma igreja, entendeu? A igreja, que diz ser diferente do mundo. Começaram a tratar realmente pelo que eu podia dar, pelo que eu podia oferecer, e não pelo que eu era. Tipo, eu tava precisando de ajuda no momento. E eu não tava sendo tão ajudada como eu achei que a igreja ajudaria. E isso também pesou. Aí chegou um momento que tipo, eu já recebia várias indiretas, né? Porque eu já não tava tão presente nos cultos, mas não era porque eu não queria, porque eu não podia mesmo. Tava tendo muito mais briga em casa, porque eu chegava, né? E às vezes o culto terminava um pouco mais tarde do que o normal, e era mais longe, e tinha aquela preocupação, e tudo muito exacerbado, e enfim, tava mais piorando minha condição até mesmo em casa do que ajudando. E ninguém tava nem vendo isso, que eu passava e, enfim. E eu só recebia crítica indireta e tal, até que chegou um momento que o próprio pastor olhou pra mim, isso num grupo de WhatsApp, do louvor, e de indireta passou pra algo mais direto. Falou, olha, se você não pode nos dar aquilo que a gente necessita, então você também não é mais necessário aqui. Eu olhei aquilo, tipo... Tá. E detalhe, né? Já tava em outra casa, então... a casa que eu tava, a pessoa que morava embaixo, ela frequentava uma igreja também. Aí essa pessoa começou a me convidar e tal. O pessoal sabia quem era que eu cantava, não sei o que e tal. Tipo... por ter ganhado uma certa relevância na cidade, de ser mais conhecida assim, que a igreja também tinha essa coisa de, tipo, aparecer muito, né? Então, muita gente que eu não conhecia, me conhecia, e eu era só cordial, porque eu sempre fui, tipo assim, de ser muito gentil, e eu pensava que até com o meu sorriso eu evangelizava, então eu sempre fui muito assim, oi, tudo bem, e tal, a pessoa às vezes não conhecia, mas eu tratava bem como se fosse conhecido. Então... tinha pessoas que eu não sabia quem era e já me conheciam, já dessa outra igreja, que no caso seria a terceira, que eu não tinha entrado lá ainda, né? Mas aí essa pessoa, que era minha vizinha, começou a me levar e tal. Eu comecei a ir primeiramente nos cultos de manhã, que era o culto da palavra, tipo, culto de 6 da manhã às 7. Eu amava, tipo, tudo que fosse em relação à palavra, gente, sempre gostei muito, entendeu? Aí, como que era um culto que realmente era algo mais, tipo, de estudo, né? Outra moda. Eu tava lá, então eu tava nem aí se eu não ia ter oportunidade e tal, não sei o que, porque era bem simples, mas eu gostava de estar lá, então eu ia de 6 da manhã, aí 6 às 7, todo culto, né? Outra moto. 6 da manhã, meu Deus, outra moto. Todo dia tinha os cultos de 6 às 7 da manhã, então eu tava lá até de segunda a sexta.
Na maioria das vezes, nem todo dia da semana eu conseguia ir, mas eu era muito persistente, né? Nos cursos. Então as pessoas começaram a ver quem eu era, a ficar de olho. E de culto de manhã, eu lembro que na época da pandemia, né? Era 2020. De culto de manhã, comecei a participar dos cultos. E assim, era até no fundo da igreja, que não podia estar em lugar fechado, então era algo aberto, mas tinha um grupo menor de pessoas, não era algo cheio. Até que uma irmã me falou, não, vai cantar lá, não sei o quê. Mas cantava como visitante ainda. Minha garganta tá meio riscando ainda. Enfim, voltando. Aí essa irmã me chamou, não, vamos lá, vou te dar uma oportunidade, não sei o que, você vai cantar pra glória de Deus, assim, que uma voz linda. Aí eu fui. Aí, a primeira vez que eu cantei lá, eu lembro que eu cantei Renova-me, do Voz da Verdade. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas, eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Que eu tinha escolhido a música, não era uma música conhecida, mas eu sempre gostei de muito de orar. Gostava, tipo, orava assim. Se eu queria que eu cante, então o que eu sentia que era pra mim cantar, eu cantava. Eu nunca fui tipo, o que tá no momento, ou o que as pessoas gostam de ouvir. Aí eu tinha passado essa música pra algumas pessoas lá dentro do que estavam tocando na época, não teve ensaio, mas chegou na hora, deu tudo certo, a gente cantou, tocou. E depois disso o pessoal começou, né, a ficar mais em cima. Isabelle, você vai fazer parte da nossa igreja. Ai, eu com raiva, né? Ai, o que? Fazer parte da igreja de vocês o quê? Porque na minha cabeça, mesmo estando passando aquelas coisas que eu tava passando na igreja, na segunda, na minha cabeça só ia sair de lá, gente, quando que eu saísse da cidade que eu estava. Porque eu amava aquele lugar. Amava os irmãos, eu amava os departamentos, eu amava o que eu fazia, entendeu? Cresci muito lá dentro, assim, em conhecimento, em conexões, em aprendizado, mesmo vendo muita coisa ruim também, mas eu amava aquele lugar, entendeu? Era uma segunda casa pra mim, literalmente. E eu ficava com raiva quando as pessoas dessa terceira igreja falavam, você vai vir pra cá, não sei o que. Vou não vou, tá? Para, deixa o saco. Resumindo, gente, comecei a orar a Deus porque eu vi que as coisas começaram a se fechar na outra igreja e também tava muito difícil pra mim, então eu ia acabar ficando em canto nenhum. Aí acabou que depois dessa do pastor também ter falado que não era mais, né? Tipo assim, não tinha mais o que fazer dentro do grupo de louvor, já que eu não podia estar me ofertando como eu ofertava. Mas engraçado que tinham pessoas lá dentro que, tipo, podiam estar exercendo o papel, mas porque no momento não estava sendo tão visível assim para as outras pessoas, eles simplesmente estavam no cantinho deles e também não estavam cumprindo o papel que deveria cumprir. E aí, não ouviram o que eu ouvi, mas tudo bem, tá tudo bem. É sério, tá tudo bem mesmo. Essa tô... Sério, não guardo rancor, mágoa de ninguém, nada. Só tô comparando as coisas e mostrando a vocês que talvez o que vocês passam, tudo bem, já passei, outras pessoas passam, mas como vocês imaginam, porque, gente, é um mundo, entendeu? E às vezes a igreja, a gente tem o trigo, tem o joio, mas, mesmo sendo às vezes joio, tem pessoas que têm uma forma, um posicionamento ainda em crescimento. Vai ferir outras pessoas? Vai, entendeu? Vai, de qualquer jeito, vai. E aqueles que são trigo, aqueles que são joio, Deus sabe, Deus conhece também, de qualquer forma, um ou outro. Tudo que a gente faz, a gente vai ser cobrado um dia. Então, acho que o mais importante, independente do que as pessoas veem, é a gente ter essa consciência, entendeu? Que Deus vai me cobrar. Não tô nem falando daqui na Terra, enfim, mas, tipo, chegar e ter um tete a tete com Deus, imagina. Cada detalhe da sua vida você vai ser cobrado. Então, imagina do que você feriu, fez com outras pessoas, enfim. Só peço que Deus tenha misericórdia de cada um, sabe? Talvez essa pessoa não agiu com maldade, enfim, mas acabou ferindo outras pessoas, enfim. Não tô dizendo só de mim, entendeu? É isso. Mas voltando pra história. Aí eu orei a Deus, pedi sinais e que me direcionasse para um lugar certo, no momento certo. E acabou que eu acabei passando para essa terceira igreja. Aí eu pedi minha carta de recomendação ao pastor da segunda
Ele me abençoou e me mandou pra essa terceira igreja. Gente, chegando nessa terceira igreja, eu já tava de olho, né, das coisas como funcionavam, não sei o que. Muita gente já tinha me dito, tipo assim, algumas coisas como funcionavam e tal, como que era. Porque assim que eu me mudei pra essa casa, eu tinha nem botado o pé nessa terceira igreja, mas tipo, o pessoal me viu como que uma pessoa nova ali na área, então começaram a me abraçar muito, sabe? E foi bem recebido. E inclusive os jovens dessa terceira igreja começaram, tipo, a entrar em contato comigo e tal. A gente tinha até grupos assim, sabe? Pra criar convivência e tal. Só uma pausa.